Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Abramos as nossas Bíblias em Salmos 119. E nós vamos ler os versos 25 a 32. Salmo 119, de 25 a 32. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Aos teus testemunhos me apego, não permitas, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me deres mais entendimento. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado porque estamos aqui para te louvar e te bendizer. E reconhecemos, ó Deus, a necessidade que temos da iluminação do teu Espírito Santo para falar conosco. Abra os nossos olhos, Senhor, os nossos ouvidos. Prepare o nosso coração, ó Deus, para que saiamos daqui edificados e fortalecidos pela tua palavra. Em nome de Jesus, que nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, onde você se encontra na vida cristã? E eu faço essa pergunta porque, como diziam os profetas dos nossos tempos, tem dias de lutas e dias de glória. E muitas vezes nós estamos entre um ou outro, ou nos dias de lutas ou nos dias de glória. E na semana passada eu falei sobre que nós somos peregrinos e temos alguns anseios. E a continuação desse salmo é interessante porque o cristão ele vive nesses dois mundos, na terra e ao mesmo tempo com o olhar no céu, no tempo e ao mesmo tempo experimentando a eternidade, ao mesmo tempo ansiando a perfeição, mas vivendo ainda em imperfeição, pureza e impureza. Então nós somos constantemente, estamos nesses dois contrastes. Tem hora que está nas lutas e tem hora que estamos nas glórias, né? Então, é uma pergunta que precisa ser respondida por nós. Onde nós estamos nesses dois intervalos, né? Que nós estamos aqui enquanto peregrinos. E nesse texto que nós vamos refletir, nós vamos ver algumas coisas que Davi passou e que muitas vezes nós passamos também. E aí eu quero dividir em três partes, como sempre, às vezes 4, né, que eu faço, mas 3 partes, e nós vamos ver o reconhecimento da aflição, nós vamos ver o clamor na aflição e após a aflição. Por quê? Porque como nós experimentamos esses contrastes, muitas vezes podemos estar ou nos dias de felicidade, de alegria, ou em momentos de tristeza. E nesse contexto aqui do Salmo, nós podemos ver que Davi ele está enfrentando uma aflição tremenda. Veja só o versículo 25, o que diz? A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu quero enfatizar primeiro a aflição, então leia comigo também o verso de número 28, o 28a, diz o seguinte: A minha alma se consome de tristeza. E também o 29a diz o seguinte: Afasta de mim o caminho da falsidade. Podemos então ver, irmãos, nesse primeiro momento que Davi ele se encontra numa aflição, e é uma aflição tremenda, porque ele fala que a sua alma está consumida de tristeza. E hoje em dia, falar de tristeza é meio difícil, porque qualquer pessoa que esteja enfrentando algum momento de tristeza, automaticamente ela é enquadrada com alguma enfermidade e ela precisa, então, de algum remédio para poder controlar isso. E Davi, ele, na verdade, ele vai mostrar que como Deus nos tira das nossas tristezas. Nós passamos por aflições.
Nós enfrentamos coisas nesse mundo e nós precisamos saber como sair delas, como Deus propõe a saída para essas coisas. E ele fala que a sua alma ele estava apegada ao pó. Então é interessante que quando fala ao pó, é como se a alma dele estivesse de tal forma agarrada nesse mundo, de tal forma subjugada pelas dificuldades, que ele só via a sua dor, ele só via a sua dificuldade, e ele era incapaz de olhar para outra realidade. Então, quando ele fala isso, Spurgeon diz uma coisa interessante, que ele fala assim, que essa dor é algo tão real e profundo, que muitas vezes os servos de Deus também passam. Os servos de Deus também enfrentam essas dificuldades. E existem várias teologias que negam isso, que o crente ele não pode ficar jamais triste, porque ele tem a alegria do Espírito e em momento algum ele passa por dificuldade. Se passar, ele precisa ver o que está acontecendo. Muitas pessoas enfrentam enfermidades, dificuldades, períodos de tristeza, às vezes por causa de pecados ocultos. No salmo que nós lemos de confissão, Davi enfrentava algo difícil e uma tristeza como se estivesse esmagando os seus ossos, exatamente porque ele não tinha confessado o seu pecado a Deus. Então nós vemos que muitas vezes as nossas tristezas têm a ver, pode ser, às vezes não, às vezes nós não temos nem mesmo o porquê de estarmos tristes. Mas isso é exatamente porque nós somos pessoas criadas e estamos vivendo num mundo caído. E por isso, então, as tristezas são parte dessa realidade. Veja que nós, às vezes, nos sentimos para baixo, incapazes de olhar para o alto ou ver qualquer alternativa, e isso traz muito mais tristeza. É como se nós não tivéssemos mais nenhuma perspectiva. E eu estou falando aqui de crentes, não estou falando dos ímpios que não têm a Deus, porque Davi era crente e mesmo assim ele estava se sentindo dessa forma. E muitas vezes os crentes são assim. Nós também, por causa da realidade, como eu disse, de um mundo caído, de experimentar e ansiar a eternidade, nós ainda enfrentamos momentos difíceis na vida. Então a forma que ele relata transmite uma ideia, assim, uma sensação de esgotamento. Já se sentiu naquela situação que você não está aguentando mais, parece que é o limite, mais uma gota e nós nos rendemos àquele sofrimento, nós não temos qualquer noção de onde virá o nosso socorro, mesmo sabendo a palavra de Deus. E no verso 29 ele coloca uma coisa interessante, que é o caminho da falsidade, e talvez seja a tristeza que ele enfrentava era exatamente por lutar constantemente contra o seu pecado, contra o pecado em si. E essa é uma tristeza legítima que só o povo de Deus tem, de sentir o peso do seu pecado, de sentir a necessidade que Deus nos chama a viver outra vida, uma vida de santidade, e muitas vezes nós vemos esse impasse dentro de nós. E aí então nós vivemos tristes, angustiados. Às vezes talvez não seja por causa dos nossos pecados em si, mas são lutas que nós enfrentamos no dia a dia. E ele sente isso. Veja que ele começa quase que uma nota de desespero. Eu não aguento mais. A minha alma está apegada ao pó, eu já estou na lona. Se estivesse lá numa guerra, a bandeirinha branca, ou batendo no chão, não estou mais suportando essa luta. Então, seja qual for o motivo, e aqui parece que seja o motivo do pecado, a luta contra o pecado, a luta interna, ele quer vencer o caminho da falsidade que ele propõe aqui. Veja que esse caminho é um caminho que nós também enfrentamos. Uma luta com a falsidade. A falsidade de mentiras que a gente conta para poder parecer uma coisa que nós não somos, ou justificativas que não refletem a nossa condição espiritual, ou até mesmo a nossa tendência natural de nos desviar da verdade por causa do nosso coração. E é notável que muitas vezes nós somos enganados e nós caminhamos para o caminho da falsidade exatamente para não admitir que nós estamos aflitos. Estamos cansados. E essa dificuldade, então, é natural do ser humano
por causa do nosso pecado, como nós confessamos aqui. Infelizmente ainda pecamos, estamos sujeitos à corrupção do nosso coração. Isso causa muita tristeza. Jeremias nos diz que o nosso coração é tão enganoso e é corrupto. Então isso nos leva a tomar atitudes erradas, a fazer coisas, a caminhar falsamente, a mentira, auto-engano e as pressões do nosso dia a dia. Tudo isso causa muita tristeza. Chega um momento em que nós não suportamos mais. E tem mais isso, porque nós negociamos os nossos princípios. Nós acreditamos na mesma velha mentira da serpente de que não, faça, que vai ser diferente o resultado. Nós sabemos que não. Toda vez que nós caminhamos num caminho falso, de mentira ou que seja, nós estamos indo no mesmo caminho que Eva, que Adão e que todos os homens pecadores. Então a falsidade é uma luta que o salmista, no caso Davi, enfrentava. E ele queria vencer isso porque ele já não aguentava mais. E isso é uma coisa muito interessante, porque só quem é crente sente essa luta. Por isso que a aflição é maior, porque nós temos certeza de que era para ser de outra forma e nós não estamos vivendo aquilo. Nós estamos tristes por causa que esse pecado nos afasta de Deus, nos entristece. Por isso que ele diz, a minha alma está apegada ao pó. Ele admite e ele descreve essa sensação de tristeza, de sua alma consumida. E nesses momentos de angústia, então, é como se a alma estivesse escoando num ralo. E todas as nossas expectativas também. Então, ele reconhece essa condição, seja qual for o motivo, e se for realmente a falsidade, a luta que ele tem contra o pecado, ou seja, qualquer outra tristeza que tenha entrado no seu coração, ele quer vencer isso. E aí ele vai também mostrar para nós. E isso é o que nós precisamos entender nesse primeiro ponto, que a aflição ela é real. Que nós, crentes, nós vivemos num mundo em que estamos, sim, suscetíveis a ficarmos tristes, e muitas vezes por muito tempo, enfrentando dificuldades grandes que muitas vezes nos deixam na lona. E é preciso que a gente reconheça isso, para que a gente possa ver a solução que Deus nos dá. E esse é o segundo ponto que eu quero mostrar para os irmãos aqui no versículo 25b, diz o seguinte: vivifica-me segundo a tua palavra. Veja o 26. 26 diz: eu te expus os meus caminhos e tu me respondeste. Versículo 27. Faze-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. E o versículo 29, a parte B, diz o seguinte: favorece-me com a tua lei. Veja, irmãos, que a primeira coisa que ele fala é: eu estou na lona, eu estou mal, estou triste profundamente, a minha alma está arruinada praticamente. Mas aí em seguida ele já apresenta a solução. A solução é o quê? Vivifica-me. Vivifica-me segundo a tua palavra. E nesses momentos então de tristezas profundas, de lutas, de embates que nós temos conosco mesmos, nós temos de ser restaurados e transformados pelo próprio Deus. É somente o Senhor que pode mudar a nossa realidade. As dificuldades que enfrentamos, somente aquele que é dono de todas as coisas para poder nos ajudar. E isso o salmista ele reconhece: vivifica-me. O que ele está dizendo é parte da experiência dele. Ele pede a Deus porque ele se sente tão abatido e tão cansado que ele reconhece que só Deus pode tirá-lo daquela situação. No nosso tempo, a gente só pode falar de certas coisas se tiver vivido. E alguém que não enfrentou qualquer tipo de tristeza um pouquinho mais longa, não pode dizer porque não experimentou isso. Mas como que nós podemos dizer? Por causa que os servos de Deus do passado, eles experimentaram também as mesmas lutas, no mundo caído da mesma forma. Então nós temos sim a autoridade para dizer que não importa qual seja o motivo das nossas tristezas, do que temos passado, do que temos enfrentado, Deus ele pode restaurar pela palavra dele. E é isso que o salmista ele quer dizer. Ele quer mostrar que pela palavra Deus mesmo nos vivifica. Ele caminhou por esses momentos difíceis e ele permaneceu fiel porque ele buscou
ao Senhor. Quem nunca se sentiu assim, num vale escuro, numa dificuldade tremenda, ao ponto de, e não deveria ser, mas ao ponto de só nos restaurar e clamar a Deus por misericórdia. E é nesse momento, então, que nós temos que realmente bradar, gritar, como aquelas pessoas gritaram Hosana a Jesus, nós devemos pedir, vivifica no Senhor. E foi o que nós cantamos no hino, quantos corriam bem, depois já estão longe, exatamente porque foram consumidos aos poucos. Precisou de quê? De clamar, vivifica no Senhor, segundo a sua palavra. Não adianta, irmãos, estratégias novas, não adiantam atividades novas, mudanças de hábito, isso ajuda. Não adianta mudar de igreja, eu vou para uma igreja mais avivada, vou buscar uma música nova, um novo culto diferente, um novo curso vai mudar a minha situação. Nada disso vai resolver, a menos que nós clamemos, vivifica-nos, segundo a tua palavra. A vida que vem de Deus é que muda a nossa vida. Se não for, nós não vamos conseguir. Então, o que nós vemos aqui é que a alma que está padecendo, ela precisa do sopro contínuo do Criador. Somente Deus, ele pode trazer vida onde já não tem vida. E é isso que ele pede, né? Vivifica no Senhor. Jesus disse que o que vem a ele vai estar satisfeito, ele será satisfeito, não terá nem fome e nem sede. E o interessante é que nós devemos ir constantemente. Muitas vezes nós nos perdemos no caminho exatamente porque nós vamos a Jesus para o perdão dos nossos pecados, mas nos esquecemos que Ele é tudo o que nós precisamos. Vivifica no Senhor é ir a Cristo, a palavra viva. É dele que nós precisamos, do pão vivo que desceu do céu. É Ele que alimenta a nossa alma triste, abatida. É Ele que nos traz vida e vida em abundância, como Ele mesmo disse. E há esperança. Há esperança para quem se sente desanimado, enfraquecido, empoeirado, caído. Há esperança para aqueles que estão enfrentando esse vale escuro, as dificuldades da vida. Então a nossa oração deve ser constantemente, vivifica no Senhor. O título dessa mensagem foi Sendo Sinceros diante de Deus, exatamente por isso. E nós vamos ver aqui, a partir do versículo 26, ele diz, eu te expus os meus caminhos, e tu me respondeste. Veja que, além de clamar por vivificação, por poder, por graça, por Deus, tira-me dessa situação porque eu não estou suportando, ele diz que expôs os caminhos diante de Deus. E esse expor é muito mais de dizer que está triste. Ele expõe de tal forma, e ele fala caminhos, então são várias formas como ele andou e como ele estava andando. É expor diante de Deus tudo o que se passa no coração. É uma confissão aberta, detalhada, de algo que somente Deus tem acesso, que é o nosso coração. É abrir o nosso coração, não esconder nada dele, porque só ele pode trazer alívio. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós não sabemos como, mas de forma misteriosa, Deus, ele transforma a nossa realidade. Muitas vezes a circunstância não mudou, e nós vemos aqui que parece que não mudou. Mas mesmo assim, o coração dele mudou. Aquela tristeza acabou sendo transformada em outras coisas que nós vamos ver no final dessa parte do Salmo. Ele não esconde nada. Na verdade, todas as coisas foram colocadas à mostra diante de Deus. E ele então fala, não de forma superficial, como eu disse, mas ele detalha. E nós temos dificuldades disso. Quantas vezes nós não estamos bem, mas nós não dizemos a Deus. Às vezes as pessoas perguntam se estamos bem, nós respondemos que está tudo bem. E não está. Quando nem mesmo os nossos sorrisos enganam. Não está tudo bem. E nós devemos admitir isso. Por isso que, sendo sinceros, nós devemos ser primeiro com Deus. Quando nós estamos enfrentando esses momentos difíceis, nós não podemos ser igual aquelas crianças que querem pedir para os pais alguma coisa ou quer contar algo e está com medo. Não, Deus já sabe de todas as coisas. Ele é o nosso Pai, Ele nos conhece e Ele sabe exatamente o que está acontecendo conosco. E Ele quer que a gente fale. E muitas vezes nós não somos sinceros porque a gente tem vergonha de contar. Às vezes nós temos vergonha de expor os nossos problemas, fracassos, medos, anseios.
Pensar que Deus vai pensar que nós somos uns tolos. Mas tolos somos nós quando pensamos que Deus não se importa com isso. E Ele quer ouvir dos nossos lábios essa sinceridade. Dizer a Ele o que está acontecendo, que nós não estamos mais suportando certas coisas, que nós precisamos e devemos buscar nele, ser sinceros diante dele, não disfarçar, não tentar parecer mais forte ou mais santo do que somos, não escondendo as nossas falhas, as nossas angústias, os caminhos tortos que temos levado ou confusos, e isso alivia o nosso coração. E é isso que nós precisamos, ser sinceros diante de Deus. Vivifica-nos, expor diante de Deus as nossas dificuldades e saber que Deus, que é nosso Pai, Ele já sabe de tudo. Ele conhece do que precisamos e o que enfrentamos, mas mesmo assim Ele quer nos ouvir. E o melhor de tudo, o que nos encoraja, é dizer tudo a esse Deus e mesmo assim Ele não nos rejeitar. Ele ainda continuar ali nos ajudando, nos fortalecendo. Ele cuida de nós e Ele não se espanta com nada que dissermos. Nós podemos expor todos os nossos pecados, problemas, males, que Deus não vai se surpreender com nada que dissermos. Pelo contrário, Ele quer exatamente isso. E isso estreita o nosso relacionamento com Deus. E é isso que nós precisamos de dizer a esse Deus, que não nos repele, mas Ele nos acolhe, como o Rodrigo disse na oração. O Senhor nos acolhe com a sua graça, com o seu amor. E nós podemos então sair das nossas tristezas, seja elas quais forem. Nós vemos, irmãos, nesse mundo que as pessoas elas ficam deprimidas, tristes, com problemas emocionais profundos, mas elas não vão a Deus. Elas não contam para Deus. Elas buscam todas as alternativas, menos a fé em Cristo Jesus. E quando elas encaram de frente essa realidade, contam com Jesus Cristo, elas saem dos seus problemas. Muitas vezes pode demorar um tempo, mas elas saem porque o salmista, no final dessa parte do salmo, ele mostra que ele mudou. Quando ele expôs os seus caminhos diante de Deus. Ele não escondeu nada porque Deus sabe de todas as coisas e é inútil esconder de Deus. E a oração foi: vivifica-nos. Expus os meus caminhos, então nós podemos também fazer o mesmo. Que nosso relacionamento com Deus seja mais estreito nesse sentido, que não seja aquele Deus somente o Deus do culto formal, aquele Deus que a gente tem que ser mesmo com respeito, com a reverência que é devida, mas também como o Pai amoroso que nos acolhe no nosso leito, quando nós não temos mais ninguém a quem recorrer. E muitas vezes nós somos tentados a caminhar falsamente, escondendo isso de Deus. A gente pode esconder de todos, menos do nosso Pai Celeste, que nos vê. Então, sejamos sinceros, irmãos. Esse é o segundo ponto. Então, nós vimos que a realidade da aflição, o clamor na aflição, e agora o depois da aflição. Veja só que o versículo 30 diz o seguinte: Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me deres mais entendimento. Veja que ele fez a escolha certa. No começo, o que ele estava? Apegado ao pó, sem esperança, sem perspectiva. Ele clama a Deus, expõe a sua tristeza, ele expõe os seus caminhos diante do Senhor e o resultado nós vemos agora. Algo mudou. Algo mudou. A decisão dele agora foi de se apegar não ao pó, mas à palavra. A palavra de Deus, o caminho da verdade. E não é um percurso fácil. Nós não estamos negando que é difícil e duro muitas vezes, mas é um caminho certo a se seguir. E ele, consciente disso, ele escolhe viver dessa forma. E essa deve ser também a nossa escolha de nos apegar à palavra de Deus, seja para qualquer situação que estivermos enfrentando. Devemos escolher de maneira resoluta. Eu vou clamar e vou agir. Deus, me ajuda. Eu quero ficar firme. Eu quero continuar no caminho da fidelidade. E esse caminho não é definido por nós mesmos, mas pela palavra, a revelação de Deus. Veja que ele fala: vivifica-me segundo a tua palavra. É o caminho da fidelidade, é o caminho reto que ele está caminhando.
Então a escolha de Davi por seus caminhos não foi uma escolha sem pensar. Ele pensou muito bem. Na hora da angústia, ele não ficou prostrado, ele estava prostrado, ele clamou, porque ele sabia a quem recorrer. E ele decide, então, é nesse caminho que eu preciso continuar. É nesse caminho que eu preciso prosseguir. Ele percebeu e viu que em Deus, na palavra de Deus, está a vida para que ele mudasse e saísse daquela situação. Então, o caminho da verdade é uma expressão de uma renovação da nossa natureza, do nosso coração. Lembra, ele começa triste, de uma forma muito desanimada, mas agora algo mudou, exatamente porque Deus mudou aquela percepção do coração dele. Por isso que eu falo que parece que a situação continuava igual exteriormente, mas internamente já tinha mudado, porque ele sentiu o renovo que a palavra de Deus traz para nós. Então, além de termos de nos lembrar que a escolha que deve ser feita por nós é a escolha de continuar na palavra de Deus. E nós sabemos, irmãos, que nós só podemos escolher a palavra de Deus, e isso é um alento que nós temos no Novo Testamento, porque Deus nos escolheu primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, qualquer atitude que nós temos, qualquer passo que nós damos em direção a Deus, é exatamente porque Deus primeiro veio até nós, nos buscar, nos tirar das nossas mazelas, do nosso pior, da nossa pior tristeza, que é o pecado. E assim, então, esse amor que nos resgata, ele muda a nossa vida a tal ponto de nós agora termos novas disposições. Veja que no versículo 31 ele diz, aos teus testemunhos me apego. Ele não se apegou mais ao pó, à sua tristeza, à sua dor. Ele não negou isso, ele expôs diante de Deus, mas agora ele se apega a algo mais sublime, que é algo que pode mudar a realidade. Ficar apegado ao pó não mudaria nada. Pelo contrário, pioraria. Mas, no caso aqui, ele se apega àquilo que dá vida e Deus traz vida pela sua palavra. Então, o nosso mundo, que não quer esperar em Deus, ele busca várias outras alternativas, mas o salmista busca na palavra de Deus. Essa palavra suficiente que nós lemos, que nós meditamos, cantamos e refletimos constantemente, é a palavra usada por Deus para trazer vida aos mortos, alegria aos abatidos, pôr ânimo aos desanimados, a encorajar aqueles que precisam de coragem, a confirmar aqueles que precisam de confirmação. E quando isso acontece, nós temos novas atitudes. Podemos até ficar aflitos, abalados muitas vezes, mas lembra, vivifica no Senhor, expõe os caminhos e assim prosseguimos firmes na palavra de Deus. Veja que, então, ele continua. Veja que ele diz, aos teus testemunhos me apego. E o 32, percorrerei o caminho dos teus mandamentos. Ele passou agora de alguém prostrado para alguém que estava querendo correr. Correrei, né? Percorrerei o caminho. Ele estava fracassado e agora ele está entusiasmado. E é isso que a palavra faz. Ela nos abate, nos humilha quando nós precisamos para que reconheçamos o nosso pecado, reconheçamos os caminhos tortos, mas ela também traz vida e nos dá ânimo para continuar. A fé, então, de Davi deve ser algo inspirador para nós, porque ele passou por isso e ele confiou na palavra de Deus. E nós podemos confiar, e nós temos maior revelação da palavra de Deus, porque nós temos até o Novo Testamento em Cristo Jesus. Ele também passou pelos mesmos problemas que nós, venceu todos eles. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas era para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo e, crendo nele, nós também podemos prosseguir e vencer. Veja então que as nossas aflições, muitas vezes elas têm um caráter pedagógico de nos levar a Jesus. E Deus usa isso para nos mostrar que nós não somos desse mundo, que nós não estamos no nosso lar e que aqui nós não podemos fixar as nossas tendas. E muitas vezes as aflições fazem isso conosco, nos mostrar isso, que nós precisamos ansiar outro lugar. E esse lugar é o céu. E somente por meio da palavra de Deus, Cristo Jesus, é que nós vamos chegar lá, irmãos. Então, sendo sinceros diante de Deus, nós devemos, então, reconhecer as três coisas que eu destaquei. A realidade das aflições.
Nós não negamos que nós passamos por momentos difíceis. O crente, tinha uma amiga minha do IBEL que dizia, a vida do crente não é um morango. Não sei por que ela falava isso, mas é engraçado. Então, não é um mar de rosas. Tem muitos espinhos, tem muitas dificuldades. E nós não negamos isso, e nem muito menos escondemos isso. Todos sabem que não é fácil. Mas nós temos o nosso socorro que vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pela sua palavra, Ele nos encoraja e nos entusiasma. E nós podemos, então, nas aflições da nossa vida, recorrer a esse Deus, a buscar nele, a expor os nossos caminhos, seja eles tortos, seja eles de medo, de terrores, seja o que for. Nós podemos contar a Deus e receber dele o nosso refrigério, a resposta para a nossa aflição. E depois disso, Ele nos anima a prosseguir. Às vezes, talvez mais um dia, mas nós vamos de novo a Jesus. Pedimos força, graça, alimento, e Ele nos dá mais coragem. E é isso que nós precisamos sair daqui. Então, irmãos, 3 coisas eu queria destacar aqui. Saiamos daqui, então, com um novo olhar para o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus não é só do domingo, do culto. Essa é a parte, tipo a cereja do bolo, mas toda a massa envolve, dia após dia, irmos a Jesus, confessar os nossos temores, as nossas aflições, a dizer a Ele o que tem passado, o que não tem passado, os nossos anseios, e ter essa proximidade, esse relacionamento mais profundo com Ele, com o nosso Deus. E se nós estivermos enfrentando aflições, contemos isso a Deus. Peçamos que Ele nos ajude, que Ele nos ouve e Ele nos ajudará. E o nosso clamor, irmãos, deve ser constantemente: vivifica-nos. Porque nós precisamos, como eu disse, não de mudar de igreja, de sair, de buscar em outros lugares. Nós precisamos que Deus nos dê vida. E aí sim, aí nós vamos vibrar e vamos fazer e vamos trabalhar para o nosso Deus. E para isso, então, nós vamos encerrar essa parte cantando um hino que fala falar com Deus. Às vezes nós falamos o básico, né? Deus abençoe minha semana, muito obrigado pelo dia, amém. Perdoa os meus pecados. É mais que isso. Então, falar com Deus nos satisfaz, traz alegria, traz alívio ao nosso coração. E é preciso, então, enfatizar isso nessa noite. Vamos orar e em seguida nós vamos cantar esse cântico, falar com Deus. Ó Deus, obrigado, porque a Tua palavra é magnífica, Senhor. Obrigado, porque tantas coisas que precisamos está aqui, ó Deus, revelada por Ti mesmo. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ilumina o coração e a mente para podermos compreender a Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, estenda as Tuas mãos de poder sobre nós, vivifica-nos dia após dia, que o nosso relacionamento seja sincero diante do Senhor, que a nossa vida seja exposta diante do Senhor, porque o Senhor já nos conhece, muito antes da fundação do mundo, o Senhor já nos amou. Obrigado, Senhor. Nada te surpreende, porque o Senhor já sabe e sempre soube que somos fracos, pó, iríamos falhar, pecar, andar longe dos Teus caminhos, muitas vezes no caminho da falsidade. Mas em nome de Jesus, vivifica-nos, ó Deus, para que saiamos daqui alegres, porque o Senhor nos ama, o Senhor tem cuidado de nós e que o Senhor nos abençoe, ó Deus, nessa hora. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, ó Deus, em nome de Jesus.